Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Hoje estamos iniciando mais uma semana de reflexões, estamos iniciando mais uma semana de oportunidades para nós aprendermos, para nós nos aperfeiçoarmos e também nos transformarmos interiormente. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por essa energia de paz e de amor que estes minutinhos que nos unem em um só coração e em um só pensamento nos proporcionam. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós estamos começando mais uma semana e também estamos finalizando o mês de janeiro. Então vou convidar a todos para que a gente possa encerrar esse mês com um coração mais sereno. Vamos juntos também começar o nosso dia em prece, já que o nosso tema de hoje é sobre a prece, é sobre a transmissão do pensamento. Então vou convidar a todos para a gente começar a nossa manhã de segunda-feira mais serenos, fechando os nossos olhos da vida material. Convido a todos para nós juntos, neste momento, elevarmos o nosso coração até Jesus, rogar ao nosso divino amigo por proteção, por paz e por serenidade nessa semana, que todos aqueles nossos irmãos que passam por um momento difícil em sua vida, que Deus possa os fortalecer, que Deus possa guiar até eles as respostas e o amparo que eles tanto solicitam. Vamos juntos, neste momento, também agradecer ao nosso Pai por mais uma semana que se inicia e que possamos começar o nosso dia com muito amor no nosso coração, sendo hoje e sempre instrumentos da paz do Senhor. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos e amigas, agora com o coração mais sereno, eu vou convidar a todos para a gente refletir hoje lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9 da passagem, a ação da prece, transmissão do pensamento. A nossa passagem de hoje, ela contém mais de um item e nós vamos convidar a todos para focarmos aqui na nossa reflexão desta segunda-feira apenas no item 9. Visto os nossos minutinhos aqui, este item 9 já é rico de ensinamento para todos nós iniciarmos a nossa semana. E bom, vamos fazer uma proposta diferente hoje. Convido a todos, como esse item 9, ele é pequenino, convido a todos para a gente iniciar lendo a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e após a leitura nós darmos início aí à nossa reflexão. Vamos ler então um trechinho que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, em que o Evangelho nos diz: a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com o outro ser, a qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, olha só esse primeiro trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos esclarecendo que a prece ela é uma transmissão de pensamento. É um momento que nós nos colocamos em contato com um outro ser. E ele pode ser um ser encarnado ou desencarnado, um espírito amigo, um espírito benevolente ou a uma pessoa que a gente destina essa prece. E ela pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Muitas vezes nós temos a dúvida se os pedidos que nós fazemos, se o amparo que nós rogamos durante a prece, se eles são ouvidos pelos bons espíritos. Às vezes a gente tem essa dúvida e hoje a nossa proposta aqui é também esclarecer um pouquinho disso, de quando a gente destina a prece a um espírito familiar, a um espírito benevolente, será que eles ouvem e eles podem nos conceder o amparo que nós solicitamos? Essas são algumas perguntas que nós vamos buscar aqui também esclarecer ao longo da nossa reflexão de hoje. Mas vamos dar continuidade aqui à passagem do Evangelho. Ele nos diz: pode-se orar por si mesmo
ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Este é o trecho 9, o qual vai inspirar a nossa reflexão de hoje, e ele é muito claro em nos dizer que a nossa prece, ela sempre é ouvida. Se a gente dirige ela a um espírito amigo, a um espírito benevolente, eles sempre ouvem ela, mas o nosso pedido, a nossa rogativa é sempre Deus que vai permitir que algo seja concedido a nós. Da mesma forma que se a gente ora para o nosso amado Pai, os espíritos amigos e benevolentes, eles fazem esse intermédio entre nós e o nosso amado Pai, entre nós e a espiritualidade mais alta, para que o nosso pedido chegue até eles. E bom, meus queridos amigos e amigas, compreendendo isso, que as nossas preces, elas são sempre ouvidas, vamos aqui trazer para nós um complemento para a gente entender um pouquinho mais como que funciona essa transmissão do pensamento. Nós já sabemos que a vontade, ela é um grande veículo aí da prece, porque sempre ouvimos falar que a prece, ela tem que partir do coração. Ela tem que partir do fundo da nossa alma, porque vai ser a nossa vontade que vai ser o veículo que vai levar, como se a prece fosse uma energia, que vai levar, conduzir essa energia até o destino que a gente almeja. E bom, para complementar aí para nós, vou trazer aqui um trechinho do livro Entre a Terra e o Céu. Gosto sempre de mostrar os livros aqui, e esse é um livro muito especial, ele esclarece muito, principalmente nos primeiros capítulos, sobre a prece, sobre a ação da prece, essa transmissão do pensamento que nós fazemos. Esse livro, Entre a Terra e o Céu, faz parte da coleção do espírito André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E nos primeiros capítulos aqui, André Luiz, em espírito, vai estar junto com o nosso querido irmão Hilário, junto de um venerando orientador. E esse orientador, ele vai esclarecer a André Luiz e a Hilário sobre a prece e, ao mesmo tempo, também nos esclarecer. Então, vejamos o que ele pondera aqui para nós. A prece, qualquer ela que seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. O que nós acabamos de conversar. O veículo da prece é a vontade. Então, conforme a natureza, conforme a vontade que se exprime na prece, seja por pensamentos, seja por palavras, a prece é uma energia, ela vai pairar naquela região, de acordo com a nossa vontade. Então, olha só que interessante, ó, ela paira na região em que ela é emitida. O nosso pensamento, ele vai pairando, ele vai emitindo energia. Então, quando a gente entra em prece, é uma energia mais elevada. Então, quanto mais vontade, quanto mais amor, bons sentimentos nós colocamos naquele momento da prece, mais ela se eleva. Agora, se nós realizamos a prece de uma forma mecanizada, sem sentir nenhuma palavra, fazemos a prece de má vontade, ela vai, olha só, ou ela vai se abaixar ou ela vai pairar ali só naquela região que nós já estamos em frequência. Continuando, ele nos esclarece: desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão de algo mais nobre são amparados pelas almas mais enobrecidas. Agora, ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam
às alturas. Nossas preces, elas são sempre ouvidas. Agora vai depender da nosso tipo de prece, da natureza, né? Desejos banais, será que a gente já vai estar com os impulsos mais elevados ou pensamentos mais edificantes? Eles vão ser sempre ouvidos, mas eles vão pairar naquela região de acordo com a natureza da nossa prece. Olha que esclarecedor. Impulsos desejos banais vão encontrar a sua realização próxima ali, dessa esfera material que nós nos encontramos. E desejos banais não são pensamentos edificantes, não são pensamentos evoluídos a ponto de elevar-se na esfera espiritual. Contudo, impulsos de expressão mais nobre, eles já são recebidos pela espiritualidade mais alta e já recebem e nos amparam. Agora, ideias e petições, aquela prece profunda, ardente, que até comove a nossa alma, essa sim, já vai lá para as alturas. Porque tudo é questão de sintonia. E a prece também segue essa lei da questão de sintonia, da frequência do que nós emitimos no nosso pensamento. Então, quanto mais a gente eleva o nosso pensamento durante a nossa prece, mais contato com os bons espíritos nós conseguimos fazer para que a nossa prece seja ouvida. Mais à frente, ele vai continuar nos esclarecendo o seguinte: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Esse trecho nos esclarece o seguinte, que independente da forma da prece, seja ela falada, seja ela em pensamento, seja ela simples, seja ela mais formulada, seja ela pequenina, seja ela longa, a prece ela é sempre ouvida. O que vai ali determinar aonde o alcance dela vai chegar é a nossa vontade, é o nosso querer, é a energia, a frequência que nós colocamos nesse nosso desejo que nós emitimos por pensamento. Porque, novamente, olha só o que esse trecho nos diz: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por um determinado potencial de frequência. Então, esse potencial de frequência ele está inteiramente ligado com a nossa vontade durante a prece. Olha que esclarecedor isso aqui para todos nós e ao mesmo tempo que a nossa prece ela é sempre ouvida. E sempre quando a gente entra nessa comunhão com Deus, para a gente silenciar um pouquinho o nosso interior, para a gente fazer uma rogativa, para a gente fazer um pedido, ou um agradecimento, ou uma glorificação, é importante que a gente esteja bem concentrado, para que a nossa vontade ela se eleve, para que os nossos pensamentos eles subam um pouquinho na frequência, para que a gente se desconecte um pouco desse mundo material, dos problemas, das nossas preocupações, e por isso que às vezes quando a gente vai entrar em prece, a gente fecha os olhos, que é para a gente se concentrar no que a gente está falando, esquecer um pouquinho o mundo exterior e focar aqui dentro, no nosso coração, para que a gente possa sintonizar com as esferas mais elevadas. E todas as vezes que a gente eleva o nosso pensamento, essa energia de paz, de serenidade, automaticamente ela já banha todo o nosso espírito. Bom, agora que a gente já compreendeu um pouquinho mais sobre a prece, sobre a transmissão de pensamento, eu gostaria muito de compartilhar aqui com vocês uma história bem breve do livro Entre a Terra e o Céu, que é esse livro que nós trouxemos aqui para somar o nosso evangelho de hoje. É uma história que vai nos elucidar um pouquinho sobre a questão da gente destinar a prece a um parente, a um familiar que já não se encontra mais aqui na matéria conosco. Então, primeiro eu vou contar o caso e depois a gente vai trazer aqui uma reflexão em torno dele. E aqui André Luiz nos conta que ele vai visitar, ele vai estar junto com Hilário também, visitando uma família em que ela é constituída por uma jovem, uma menina, a madrasta dela e o pai dela, e ela também tem um irmãozinho mais novo. Mas vejamos bem,
Essa jovem, ela havia perdido a mãe dela. O pai dela se casou novamente e ela se dava muito bem com a madrasta, com o pai, mas eles estavam passando por um momento muito difícil na vida deles. E essa jovem, ela tinha muita fé. Ela realmente era uma mocinha muito bondosa, muito carinhosa, e ela sempre tentava manter os pensamentos dela muito elevados. Então, todas as noites, sempre que ela podia, ela realizava uma prece para a mãe dela, rogando auxílio. Então, ela destinava uma prece para a mãe dela desencarnada, rogando que a mãe dela auxiliasse a família deles, que estavam passando por um momento difícil. E ela fazia essa prece com uma vontade tão ardente, porque, lógico, o elo entre mãe e filha era um elo profundo. E ela rogava porque a madrasta dela estava passando por um momento difícil. A gente vai desenrolando a história, que é uma história longa, mas eu estou resumindo aqui para nós. A madrasta dela estava passando por um momento difícil, a madrasta dela estava sendo obsediada. Só que, aos olhos da matéria, eles achavam que a madrasta estava apenas doente. Eles não tinham essa consciência ainda que a madrasta estava sendo obsediada. Então a madrasta estava ali muito doente, sendo obsediada, o pai estava vivendo um momento conturbado, ela tinha também acabado de perder o irmão dela, pequenino também, há pouco tempo. Então, essa jovem, ela orava em prece fervorosa para que a mãe dela ajudasse a madrasta, para que a mãe dela ajudasse que a família se fortalecesse novamente. Só que tem uma coisa muito interessante. Quem estava obsediando a madrasta era o espírito da mãe dela. Então, nesse caso, como será que acontece? Olha só que caso interessante esse que André Luiz compartilha conosco. Como será que acontece? A menina está rogando amparo, ajuda para que a mãe ajude a madrasta. Só que o espírito que está obsediando a mãe, que está obsediando a madrasta, é a própria mãe da menina. Como que a gente faz agora? Como que a gente pensa isso? Aí André Luiz vai trazer para a gente um termo que se chama oração refratada. E olha só o que ele diz: a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. É o que ele nos esclarece aqui. Por quê? A mãe desencarnada, um espírito, como ainda estava muito ligado à matéria, ainda nesse desejo pernicioso, até sendo obsessora de um encarnado, a mãe não conseguiria receber os impulsos luminosos da prece da filha como uma rogativa de amparo. E ao mesmo tempo, como era ela quem estava causando mal, ela não conseguia ter a mãe, né, em espírito, não conseguia ter essa consciência da prece da filha. Então, nesse momento, para a gente ver que todas as preces são sempre ouvidas, ocorre a prece refratada. O que é? O impulso luminoso da prece da filha não é destinada à mãe, mas sim a uma espiritualidade mais alta. E essa espiritualidade mais alta ouviu a prece da menina, desceu até lá para poder ajudá-la. Olha que interessante isso para nós. Aqui a gente consegue tirar 2 pontos e até mais de reflexão. Mas o primeiro ponto é: as preces são sempre ouvidas. Muitas vezes, se a gente destina a nossa prece a um irmão nosso desencarnado, a um familiar, e muitas vezes esse familiar ainda está muito preso à matéria, ele às vezes ainda não consegue nos ajudar, nos amparar no que nós estamos rogando, sempre tem uma espiritualidade que nos ampara nesse sentido. Vai ser a prece refratada. O nosso impulso luminoso, em nome, às vezes, numa rogativa, em que a gente pede auxílio para que, às vezes, um parente desencarnado, um irmão nosso desencarnado, um amigo nos ampare, só que ele não tem condição de nos amparar, essa prece ela vai ser desviada. E uma outra espiritualidade superior que vai conseguir nos ajudar, aí sim, eles vão receber e vão nos amparar, muitas vezes até em nome desse irmão.
Isso também é muito comum com a espiritualidade superior, quando a gente destina a nossa prece às espiritualidades, aos espíritos mais altos, quando a gente destina a nossa prece a eles, eles têm uma equipe, uma pleiade de espíritos que ouvem a rogativa e descem em nosso amparo, em nome desse espírito superior, em nome desse espírito e amigo benevolente, que é da equipe dele. Então ele vem e nos ampara. Então, olha que interessante, porque nós somos sempre ouvidos, nós somos sempre amparados e na nossa rogativa, no nosso pedido de ajuda, no nosso pedido de amparo. E aqui também essa história ela é muito interessante para a gente poder meditar é que muitas vezes, quando a gente perde assim, quando um irmão nosso, ele deixa as vestes materiais, ele adentra na vida espiritual, é de suma importância a gente destinar uma prece para ele, não como uma rogativa, um pedido para ele nos ajudar, mas nós destinarmos uma prece para que ele encontre a luz, para que ele vá com a espiritualidade mais alta e dando sequência na sua vida espiritual lá. Porque enquanto ele estiver aqui na matéria, agarrado ainda a essa energia da matéria, não querendo seguir em frente na vida espiritual, ele não vai poder nos ajudar. Ele não vai poder nos amparar aqui, mas se ele seguir o caminho, como acontece com essa mãe que ela ainda está muito ligada à matéria, então ela não consegue ajudar a filha dela. Agora sim, por isso que a gente tem que destinar essa prece para que eles busquem a luz, porque se eles buscarem a luz, continuarem a jornada dele, cumprindo o que eles têm que cumprir lá, passando pelas etapas necessárias do lado de lá após o desencarne, aí eles vão caminhando, vão trabalhando, vão sendo esclarecidos e dessa forma, com certeza chegará um dia que eles poderão também nos auxiliar aqui, que eles poderão zelar por nós também, mas eles precisam seguir. Ficar ligado à matéria não é proveitoso para ninguém, nem para nós, nem para eles. Então, por isso que a gente sempre fala sobre destinar uma prece para que eles sigam o caminho da luz, para que eles continuem cumprindo, sendo esclarecidos do lado de lá, porque dessa forma eles caminham, eles vão desenvolvendo a vida deles, continuando a jornada, o caminhar deles, e dessa forma eles conseguem um dia também nos amparar. Olha que interessante, essa história tem um final feliz. O livro é dedicado a trazer essa história, mas no final é muito interessante porque André Luiz e toda essa equipe espiritual fazem um trabalho para fazer o esclarecimento dessa mãe, para fazer o esclarecimento de que ela precisa, é o que a gente acabou de falar aqui, seguir em frente, porque ela precisa seguir a jornada dela no mundo espiritual para que depois ela possa ajudar os filhos dela, que ficou, a filha que ficou e o filhinho dela que também tinha desencarnado. E é muito lindo porque de obsessora esse espírito passa a ser uma grande luz que ampara a toda a família. Olha isso que lindo! De obsessora, essa mãe se esclarece, abre os seus olhos para a vida espiritual e ela, com muito trabalho árduo lá no mundo espiritual, consegue aurir forças e ela começa a ajudar-se, um espírito de luz que ajuda essa família. Olha que lindo, meus queridos amigos e amigas, mas é claro, é tudo feito com muito amor, com muito carinho, todo o esclarecimento dela é feito com muito carinho. E é o que a gente fala, que a gente trouxe aqui uma mensagem há poucos dias atrás sobre os nossos inimigos desencarnados, em que a gente fala, destinemos a prece a eles, destinemos o bom amor, a paciência a eles, porque eles podem se esclarecer e tornar grandes irmãos nossos aí nessa jornada, que foi o caso desse livro aqui. Mas, voltando aqui para o nosso assunto da prece, vamos sempre, quando a gente for realizar uma prece, trazer ela do fundo do coração, que as palavras que a gente use sejam palavras que tenham significados para nós. Não precisamos nos preocupar em usar palavras muito floreadas, palavras bonitas, uma prece toda rebuscada. Vamos focar, pode ser uma prece simples, pode ser uma prece pequenina. O importante é que a gente foque que ela seja do fundo do nosso coração.
Porque sendo do fundo do nosso coração, olha o que a gente refletiu aqui hoje. A frequência da prece sobe. E a frequência da prece subindo, essa energia dela, o veículo da nossa vontade, impulsiona ela até o objetivo que a gente deseja, que é os campos mais altos. E dessa forma, como o Evangelho nos esclarece, Deus sempre ouve as nossas preces. Que seja um espírito amigo que faz esse intermédio, que seja também quando a gente destina diretamente ao nosso Pai. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão dessa segunda-feira. Espero de alguma forma ter esclarecido aqui esse item 9 para todos nós. É interessante que a gente trouxe um novo termo aqui, falando um pouquinho sobre a prece refratada. É um termo interessante que André Luiz também nos esclarece nesse livro, que as nossas preces são sempre ouvidas. Às vezes o espírito que a gente destina não consegue dar aquele amparo ou fazer aquela realização daquele pedido que a gente está solicitando, mas essa prece é destinada aos bons amigos espirituais que podem nos auxiliar, que podem vir ao nosso socorro naquele momento. Somos sempre ouvidos, vamos sempre elevar o nosso pensamento, entrar sempre em comunhão com o nosso Pai, porque dessa forma a gente consegue guiar a nossa vida, guiar a nossa vontade, a nossa jornada de acordo com o que Deus deseja para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham todos uma excelente segunda-feira. Amanhã a gente começa um novo mês, começa também uma nova reflexão, que possamos estar aqui às 7h30 da manhã. Aliás, um bom dia para todos, para quem está nos acompanhando agora aqui às 7h30 da manhã, ou uma boa tarde para quem nos acompanha no período da tarde, ou também uma boa noite para quem gosta de ouvir as nossas reflexões no final do dia. Então, tenham todos um excelente dia, uma excelente segunda-feira, que possamos nos encontrar aqui amanhã. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz. Vamos hoje serenar o nosso coração e a cada segundo do nosso dia vamos entrar em prece com o nosso Pai,